Tem um cheiro específico de delegacia que eu nunca vou esquecer. É uma mistura de café queimado, papel velho e ar-condicionado que não foi limpo desde o governo anterior. Eu sei disso porque fiquei sentada naquele banco de plástico duro por 47 minutos, contando cada segundo no relógio de parede que atrasava, olhando para a porta giratória toda vez que ela rangia, esperando. Não com medo, com paciência. Que é uma coisa completamente diferente. E eu precisei de 18 anos para aprender a distinguir uma da outra. Rodrigo chegou às 14h11. Eu sei o horário exato porque olhei para o meu celular no momento em que ouvi a voz dele lá fora, aquela voz que durante tanto tempo teve o poder de fazer meu estômago encolher, e percebi que meu coração não acelerou. Não deu nem um salto. Ficou ali, batendo no mesmo ritmo tranquilo de quem já atravessou o pior e sobreviveu. E isso, juro para você, foi a sensação mais libertadora da minha vida inteira. Ele entrou usando aquela camisa social azul marinho que eu mesma tinha passado centenas de vezes. Cabelo penteado. Postura de homem que veio resolver um assunto. Ao lado dele estava o Gilmar, cunhado dele, que sempre aparecia nessas situações como se fosse algum tipo de escudo humano. Aquele tipo de homem que nunca tem opinião própria, mas nunca falta quando tem alguém para apoiar errado. Rodrigo varreu o ambiente com o olhar e me viu. Parou. Por talvez 3 segundos, a expressão dele foi de alguém que viu um fantasma. Depois o rosto fechou, endureceu, e ele desviou os olhos como se eu fosse mobília. Caminhou direto para o balcão de atendimento com aquela passada larga de homem que acha que o mundo precisa abrir caminho para ele. Eu continuei sentada. Continuei esperando. O escrivão chamou o nome dele. Rodrigo se aproximou, colocou os documentos em cima do balcão, aquela pasta transparente com tudo organizadinho, e começou a falar em voz mais alta do que precisava. Isso sempre foi uma característica dele, falar alto em lugares públicos quando achava que estava com razão, como se o volume fosse uma forma de ter mais razão ainda. Eu ouvi ele dizer abandono de lar. Ouvi ele dizer que eu tinha saído de casa por vontade própria há 8 dias. Ouvi ele dizer que os filhos estavam sob os cuidados dele e que eu tinha abandonado a família. Cada palavra chegava até o banco onde eu estava sentada com uma clareza quase cirúrgica, e eu deixei cada uma delas pousar, reconheci cada mentira pelo nome, e não movi um músculo. O escrivão digitou alguma coisa, pediu um documento, Rodrigo entregou. Foi então que o delegado Marcos Aurélio saiu da sala dos fundos. Eu o reconheci antes mesmo de ele me ver. Cabelos grisalhos nas têmporas, ombros largos, aquele jeito de andar de quem passou 20 anos ouvindo histórias que ninguém quer ter que contar. Ele foi até o balcão, trocou 2 palavras com o escrivão, pegou o documento que Rodrigo tinha entregado. Olhou, digitou alguma coisa no computador, leu a tela. E então ele me viu. Marcos Aurélio era irmão da Fernanda, e a Fernanda era minha melhor amiga desde os 17 anos. Ele não sorriu, não fez nenhum sinal. Apenas me olhou por um segundo com aquela expressão profissional que não revela nada, virou para o Rodrigo e disse, com uma calma absoluta que eu ainda consigo ouvir com perfeição se fechar os olhos agora. Senhor Rodrigo, o senhor pode aguardar um momento? Pode sentar aqui, nessa cadeira. Rodrigo sentou com aquela confiança de homem que acha que está prestes a ganhar. Jogou a pasta em cima da mesa com leveza. Cruzou os braços. Fez aquela cara de quem já sabe como a história termina. Marcos Aurélio se aproximou do banco onde eu estava. Abaixou levemente o corpo, colocou as mãos atrás das costas e disse em voz baixa. Cristiane Melo? Sim, eu respondi. A senhora tem os documentos que a Fernanda mencionou? Abri a bolsa, tirei o envelope pardo, entreguei. Ele voltou para a mesa. Abriu o envelope. Leu por talvez 4 minutos enquanto Rodrigo ficava cada vez mais inquieto naquela cadeira, o joelho começando a balançar, os olhos indo e voltando entre eu e o delegado, tentando entender o que estava acontecendo, mas sem conseguir encaixar as peças. Então Marcos Aurélio colocou os papéis em cima da mesa, olhou direto para Rodrigo e disse: Senhor, eu preciso que o senhor me explique uma coisa. Rodrigo endireitou a postura. Claro, pode falar.
O senhor veio aqui registrar que sua esposa abandonou o lar voluntariamente, correto? Correto. Ela saiu de casa por vontade própria há 8 dias. Marcos Aurélio abriu o envelope. Tirou a primeira folha. Colocou em cima da mesa virada para Rodrigo. Então o senhor pode me explicar por que, no dia 12 deste mês, às 22h40, existe um registro fotográfico com data e hora, mostrando uma mala na calçada em frente ao número 342 da Rua das Acácias, que é o endereço da residência do casal, com uma nota manuscrita que diz: "E eu vou ler aqui. Pega suas coisas e não volta mais?" O silêncio que caiu naquela sala teve textura, teve peso, teve cheiro. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso foi um desentendimento. Eu posso explicar. Senhor, a voz do delegado não subiu de tom. Foi exatamente esse detalhe que fez Rodrigo calar. Além dessa fotografia, a senhora sua esposa apresentou aqui um registro em áudio de 23 minutos, datado do mesmo dia, no qual é possível identificar sua voz dizendo: "E eu vou citar trecho relevante, que ela poderia ou sair por bem, ou o senhor garantia que ela ia sair por mal." O senhor reconhece essa fala? O Gilmar, que tinha ficado parado ao lado de Rodrigo esse tempo todo feito estátua, deu um passo discreto para o lado. Pequeno, mas eu vi. O barco estava afundando e ele estava procurando bote salva-vidas. Rodrigo passou a mão no cabelo penteado. A camisa azul marinho, a mesma que eu tinha passado centenas de vezes, estava começando a mostrar uma mancha de suor no colarinho. Olha, delegado, entre marido e mulher tem muita coisa que fora de contexto parece. Além desses 2 documentos, Marcos Aurélio continuou, sem pressa, como alguém que tem o dia todo. A senhora apresentou 5 relatórios de atendimento psicológico referentes a sessões realizadas nos últimos 6 meses. Um histórico de mensagens com 48 registros de ameaças por aplicativo de mensagens e um depoimento assinado por uma vizinha, senhora Marlene das Graças Pinto, que afirma ter presenciado a cena do dia 12 e pode confirmar que a senhora Cristiane saiu do imóvel sem condições de escolha. Rodrigo ficou branco. Não é uma expressão. Eu vi a cor sair do rosto dele como água que escorre pelo ralo. Vi os ombros que tinham entrado naquela sala tão largos, tão cheios de certeza, mirrar imperceptivelmente. Vi as mãos que tinham jogado aquela pasta em cima da mesa com tanta leveza apertar as próprias coxas por baixo do tampo. E eu? Eu fiquei sentada no banco de plástico duro, com aquele café queimado no ar e o relógio atrasando na parede, e senti uma coisa que só posso descrever assim. Era como se alguém finalmente tivesse aberto uma janela num quarto que estava fechado por 18 anos. "Senhor Rodrigo", disse o delegado Marcos Aurélio, arrumando os papéis com cuidado. "O senhor veio aqui com a intenção de registrar uma ocorrência contra sua esposa. O que aconteceu é que sua esposa chegou antes do senhor com documentação suficiente para indicar que a situação é exatamente o inverso do que o senhor relata. Portanto, eu preciso pedir ao senhor que aguarde, porque quem vai prestar depoimento formal aqui hoje não é a senhora." Ele fez uma pausa de 2 segundos. "É o senhor. Se você quer saber o que Rodrigo fez quando ouviu aquilo, o que aconteceu quando ele entendeu que a armadilha que tinha armado para mim estava com as queixadas viradas para ele, o que saiu da boca dele quando o escrivão pegou uma folha nova e começou a digitar o nome dele no sistema, então se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu tinha 25 anos quando conheci Rodrigo Melo numa festa de aniversário da minha colega de trabalho Patrícia, no salão de festas do prédio dela no centro de Ribeirão Preto. Era setembro, aquele setembro paulista que não sabe se é inverno ou verão, com um calor que aparece de surpresa às 3 da tarde e some antes do jantar. Eu estava de vestido floral verde que minha mãe tinha me dado de presente,
cabelo preso de qualquer jeito porque eu tinha saído do plantão às 18 horas e não tinha tido tempo nem de respirar direito antes de chegar na festa. Ele estava apoiado na parede perto da mesa de frios, conversando com dois homens que eu não conhecia. E quando eu passei por ele para pegar um guardanapo, ele disse, sem cerimônia nenhuma, sem aquela afetação de quem está tentando impressionar: esse vestido é a coisa mais bonita que eu vi hoje. Não foi uma cantada elaborada. Foi simples, direto. E eu, que estava cansada de plantão e de festa e de tudo, ri de verdade pela primeira vez naquele dia. Rodrigo tinha 42 anos naquela época e um sorriso que chegava antes dele em qualquer lugar. Trabalhava como supervisor numa transportadora de médio porte. Morava sozinho num apartamento no bairro Jardim Paulista. Era organizado, pontual, ligava quando dizia que ia ligar. Depois de 2 relacionamentos anteriores onde o telefone ficava mudo por dias inteiros sem explicação, aquela previsibilidade me pareceu a coisa mais romântica do mundo. Namoramos 18 meses. Casamos em março, numa cerimônia simples no cartório com jantar, depois num restaurante italiano que não existe mais. Minha mãe estava lá, a dona Conceição, com aquele sorriso dela que ocupava o rosto inteiro. Minha irmã, Adriana. A Fernanda, que foi testemunha e que na hora da assinatura segurou minha mão por baixo da mesa de um jeito que eu entendi mais tarde, muito mais tarde, queria dizer: você tem certeza. Mas na época, eu entendi como carinho e assinei o papel com a felicidade intacta de quem ainda não sabe o que não sabe. Os primeiros 3 anos foram bons. Não vou mentir para você dizendo que o casamento foi uma tragédia desde o início, porque não foi, e acho que seria desonesto da minha parte simplificar assim. Havia momentos genuinamente bonitos, viagens curtas para Campos do Jordão, aquelas manhãs de domingo com café na varanda do apartamento que alugamos juntos no Jardim Sumaré. Havia uma versão de Rodrigo que aparecia quando ele estava de bom humor, descansado, quando o trabalho tinha corrido bem, que era atencioso, engraçado até, capaz de fazer eu gargalhar até o estômago doer. O problema com essa versão é que ela foi ficando cada vez mais rara. Lucas nasceu quando estávamos há 2 anos de casados. Foram 31 horas de trabalho de parto que Rodrigo passou em boa parte no corredor do hospital, mexendo no celular. E quando eu lembro daquelas 31 horas, o que fica não é a dor, porque a dor passa. É a imagem do teto branco do hospital e a sensação de estar sozinha num momento em que eu precisava não estar. Mas peguei Lucas no colo e a exaustão virou outra coisa. Uma coisa sem nome que ainda não encontrei palavra para descrever. E deixei aquela solidão do corredor guardada num canto que não ficava bem à vista. Isabela veio 4 anos depois. Com Isabela foi diferente porque eu já sabia o que esperar, tanto do parto quanto do marido. Me preparei de outro jeito. Pedi para Fernanda ficar comigo na sala. Rodrigo ficou no corredor de novo, mas desta vez eu não estava olhando para o teto esperando por ele. Foi mais ou menos por essa época, com Lucas na escola e Isabela ainda pequena, que a casa passou a ter um clima que eu só consigo comparar a uma panela de pressão que ninguém desliga. Não havia explosões constantes. Havia aquela pressão baixa e contínua que é, eu aprendi depois lendo a respeito, muito mais devastadora do que o grito, porque o grito você consegue nomear, você consegue apontar e dizer: olha, isso aconteceu, isso foi real. A pressão baixa você passa anos duvidando se é real ou se é coisa da sua cabeça. Rodrigo nunca levantou a mão para mim. Esse é o tipo de coisa que eu precisava dizer para mim mesma durante anos, como se fosse uma prova de que estava tudo bem. Ele nunca levantou a mão, como se a ausência de violência física fosse a régua completa pela qual medir um casamento. Como se as outras coisas não deixassem marca. As outras coisas eram assim. Ele saía de manhã sem se despedir se eu não acordasse cedo o suficiente, e quando eu perguntava mais tarde, ele dizia que não queria me acordar. Mas o jeito que ele dizia deixava claro que a mensagem real era outra. Ele comentava o que eu colocava no prato no jantar de um jeito que nunca era uma crítica direta, era sempre uma pergunta: você vai comer tudo isso? Você não acha que está exagerando? Dito com a voz de quem está preocupado, de quem está perguntando por você, e eu ficava com aquele pedaço de comida na mão,
sem saber se estava com fome ou se estava errada por estar com fome. Ele comparava. Isso era constante. A mulher do Gilmar, a Sônia, que trabalhava em casa e sempre tinha o jantar pronto quando o marido chegava. A vizinha do terceiro andar que tinha perdido 20 quilos e estava irreconhecível, no bom sentido, Cris, no bom sentido. A mãe dele, Dona Wanda, que em 53 anos de casamento nunca deixou faltar uma refeição quente sobre a mesa. Cada comparação era uma régua encostada na minha altura, me medindo, me encontrando abaixo do necessário. Eu trabalhava 40 horas semanais no hospital, cuidava dos 2 filhos, administrava a casa com um orçamento que ele controlava e ainda assim havia sempre alguma coisa que eu não estava fazendo direito. Sempre alguma coisa que estava faltando. Eu passei anos tentando descobrir o que era essa coisa, tentando preencher essa lacuna que mudava de forma cada vez que eu achava que tinha encontrado o contorno dela. Com o tempo, aprendi que a lacuna não era real. Ela existia porque precisava existir. Porque uma mulher que está tentando preencher uma lacuna não tem tempo de olhar para o que está acontecendo ao redor dela. O dinheiro foi uma revelação gradual e amarga. Eu nunca soube exatamente quanto Rodrigo ganhava. Isso parece uma coisa impossível para muita gente, mas acontece mais do que você imagina. No começo do casamento, ele tinha assumido as contas com uma naturalidade que eu tinha lido como organização, como responsabilidade, como uma das qualidades que me tinham atraído nele. Eu depositava meu salário numa conta conjunta todo mês e pagava as despesas da casa, dos filhos, da alimentação. O que sobrava sumia em despesas que eu não conseguia rastrear com exatidão. Quando eu perguntava, havia sempre uma explicação. Conserto do carro, parcela do seguro. Uma dívida que ele tinha esquecido de mencionar, mas que estava administrando, não precisava se preocupar, ele estava cuidando. E eu, que já estava exausta do trabalho e dos filhos e daquele esforço constante e invisível de manter uma casa funcionando, aceitava a explicação e deixava para lá. Foi a minha mãe quem me abriu os olhos, do jeito indireto e cuidadoso que ela tinha de fazer as coisas importantes. Dona Conceição tinha um apartamento em Franca SP, que ela tinha herdado do meu avô materno. Quando ela morreu, em 2018, deixou esse apartamento para mim em testamento. Um apartamento simples, de 2 quartos, num bairro tranquilo, avaliado na época em R$ 95 mil. Ela deixou também uma carta, escrita à mão com aquela letra redonda dela que começava assim: Cristiane, minha filha, coloca isso no seu nome e no seu nome somente. Não porque seu marido é um homem ruim, mas porque uma mulher precisa ter um chão que é só dela. Minha mãe era uma mulher sábia que nunca disse uma palavra direta contra Rodrigo em vida. Mas essa carta era tudo que ela não tinha dito em anos. Eu coloquei o apartamento no meu nome. Rodrigo ficou sabendo e ficou 1 semana sem me dirigir a palavra. Aquele silêncio pesado que era punição, que eu já conhecia bem. Depois voltou como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado. Ou talvez eu é que tivesse mudado, porque foi ali que comecei a prestar atenção de um jeito diferente. Comecei a guardar dinheiro em novembro de 2015. Não foi uma decisão dramática. Foi uma decisão quieta, tomada numa terça-feira comum enquanto eu esperava o café passar, olhando pela janela da cozinha para o quintal da casa que tínhamos comprado no bairro Jardim Recreio 2 anos antes. Pensei, se alguma coisa acontecer, eu preciso ter onde pousar. Abri uma conta individual num banco diferente, digital, que não gerava correspondência física. Todo mês, desde novembro de 2015 até o dia em que saí de casa, eu depositava uma quantia. Às vezes era R$ 200, às vezes era 500 quando as contas permitiam. Uma vez foi 1.200 de uma escala extra que fiz no feriado. Eu não sabia para que exatamente estava guardando. Sabia que estava guardando. Em 9 anos, acumulei R$ 67 mil. Rodrigo não sabia da existência dessa conta. Ninguém sabia, exceto a Fernanda, a quem contei numa tarde de sábado em 2020, sentadas na cozinha da casa dela com café e bolo de laranja, enquanto as crianças assistiam televisão na sala.
A Fernanda me ouviu até o fim, não disse nada por um longo momento, e então disse: bem feito. 2 palavras: bem feito. O diário digital começou em março do ano passado. Foi a própria Fernanda quem sugeriu, depois de um episódio que aconteceu numa sexta-feira à noite, quando Rodrigo proibiu a Isabela de ir a um aniversário da escola, porque eu tinha chegado 20 minutos atrasada do trabalho. Não proibiu diretamente, porque ele nunca fazia as coisas diretamente. Ele disse: bom, se sua mãe não consegue se organizar para chegar no horário, não tem como levar você, né? E a Isabela, de 12 anos, ficou sem ir ao aniversário enquanto eu engolia aquela cena na cozinha sem conseguir dizer uma palavra que não fosse engasgada. A Fernanda disse: documenta tudo, data, hora, o que aconteceu, o que foi dito, áudio quando possível, foto quando possível. Você vai precisar um dia e quando esse dia chegar, você vai querer ter tudo em ordem. Comecei a documentar. Durante 6 meses, documentei 48 mensagens com ameaças veladas e nem tão veladas. Documentei 5 sessões de atendimento psicológico que comecei a fazer às quintas-feiras, pagando do meu dinheiro separado, num consultório no centro da cidade onde a doutora Renata me ajudou a começar a nomear as coisas pelo que elas eram. Documentei o depoimento da dona Marlene, a vizinha de 68 anos que morava na casa da esquina há 22 anos, e que um dia me disse no portão, com aquela franqueza de mulher mais velha que não tem mais tempo para rodeio: filha, eu vejo o que acontece nessa casa. Se você precisar de mim, me chama. E então veio o dia 12 do mês passado. Rodrigo chegou em casa às 19h30 com um humor que eu reconheci antes mesmo de ele abrir a porta, aquela qualidade específica de silêncio tenso que precedia as situações piores. Jantar, pouca conversa. Os filhos foram para o quarto mais cedo do que de costume, a Isabela especialmente, que tinha aquele radar aguçado de filha que aprendeu a ler o clima da casa como quem lê o tempo antes de sair. Às 21h, ele disse: a gente precisa conversar. Eu fechei o livro que estava lendo. Olhei para ele. Ele disse que o casamento tinha acabado, que estava cansado, que as coisas não funcionavam mais e ele não queria mais tentar. Disse tudo isso com uma calma que me surpreendeu mais do que qualquer grito teria. Aquela calma de quem já tomou a decisão há muito tempo e está apenas comunicando o resultado. Eu disse que entendia, que poderíamos conversar sobre os próximos passos, a guarda das crianças, a divisão dos bens, de forma civilizada. Ele disse que não seria necessário eu me preocupar com divisão de bens, porque a casa estava no nome dele, o carro estava no nome dele, e que meu nome no registro do imóvel era apenas como cônjuge, o que ele já tinha consultado com alguém que entendia do assunto e era diferente de proprietária. Eu disse que isso não era verdade juridicamente, que eu também tinha direitos sobre o patrimônio construído durante o casamento. Ele disse: Cristiane, você pode sair por bem ou eu garanto que você vai sair por mal. Eu olhei para ele por um longo momento. Depois me levantei, fui para o quarto, abri o guarda-roupa, peguei a mala bege de rodinhas que estava na prateleira de cima e comecei a fazer as malas. Não por medo, porque eu sabia exatamente o que estava fazendo e precisava que ele também achasse que sabia. Saí de casa às 22h40 com a mala bege na calçada e o coração batendo naquele ritmo tranquilo que eu já mencionei. A dona Marlene estava na janela, e eu sei disso porque antes de entrar no carro da Fernanda, que estava esperando na rua 2 quarteirões adiante, enviei uma mensagem para ela com uma única pergunta: Você viu? A resposta chegou em 3 minutos. Vi tudo, filha. Pode contar comigo. Naquela noite, hospedada no quarto de hóspedes da casa da Fernanda, organizei cada documento, cada áudio, cada print, cada relatório de atendimento psicológico numa pasta parda. Lucas dormiu no quarto do filho da Fernanda, que estava na faculdade. A Isabela dormiu do meu lado com a cabeça no meu ombro. 6 dias depois, Rodrigo foi à delegacia registrar abandono de lar, e eu já estava lá. A Fernanda Queiroz tinha se formado em Direito pela USP de Ribeirão Preto em 2003,
feito especialização em direito de família em São Paulo, e nos 20 anos seguintes construído uma reputação de advogada que os colegas de profissão descreviam como meticulosa e os adversários descreviam com palavras menos gentis. Ela era baixa, miúda, usava cabelo curto desde os 30 anos e tinha o hábito de ouvir tudo até o fim, antes de dizer qualquer coisa. Quando terminava de ouvir, o que saía da boca dela era sempre preciso, sem uma palavra a mais ou a menos. Na manhã seguinte à minha saída de casa, sentamos à mesa da cozinha dela, com café, 2 blocos de papel e uma caneta cada uma, e a Fernanda disse: "Me conta tudo desde o começo, sem pular nada." Contei. Ela anotou. Fez perguntas específicas, do tipo que só alguém que conhece o sistema por dentro sabe fazer. Quanto você contribuiu para o pagamento da casa? Você tem comprovante? Os depósitos da conta conjunta aparecem no seu histórico bancário? Você tem registro das matrículas das crianças, histórico médico delas? Existe algum bem no seu nome que foi adquirido durante o casamento? O apartamento de Franca, ele tentou incluir no patrimônio conjunto em algum momento? Respondi cada pergunta. Fui buscar os documentos que tinha trazido na mala bege. Fui buscar o celular com os áudios. Fui buscar o envelope com os relatórios psicológicos. A Fernanda foi lendo, anotando, organizando. Às 11 da manhã, ela colocou a caneta em cima do bloco, juntou as pontas dos dedos e disse: "Cris, você tem um caso extremamente sólido. Você tem documentação de violência psicológica, você tem registro da expulsão forçada, você tem histórico financeiro que comprova sua contribuição para o patrimônio, você tem testemunha ocular e você tem o apartamento de Franca que é seu por herança e está blindado. O que o Rodrigo não sabe é que a estratégia dele de te expulsar para registrar abandono de lar funciona em televisão, não em vara de família com documentação adequada." Perguntei o que precisávamos fazer. Ela disse: "2 coisas em paralelo. Primeiro, você vai à delegacia antes dele. Hoje, ainda se possível. A gente vai ao cartório agora buscar cópias autenticadas de tudo que precisamos e à tarde você presta depoimento. Segundo, eu entro com medida protetiva e pedido de arrolamento de bens ainda essa semana, para impedir que ele venda, transfira ou hipoteque qualquer coisa antes da partilha." Olhei para ela e disse: "Você já estava preparada para isso." Ela não desviou o olhar. Disse: "Eu estava esperando você estar preparada." Fui ao cartório naquela mesma manhã. Fui à delegacia naquela tarde. Prestei depoimento com a Fernanda ao meu lado, entreguei o envelope pardo com toda a documentação e o escrivão que me atendeu, um homem de uns 50 anos com óculos de armação grossa, olhou cada folha com atenção antes de carimbar o protocolo e dizer: "Está tudo registrado, senhora." Saí da delegacia com o protocolo na bolsa e a sensação estranha de quem acabou de plantar uma semente e agora precisa ter paciência para ver crescer. A medida protetiva saiu em 48 horas. Isso significava que Rodrigo não podia mais se aproximar de mim a menos de 300 metros. Significava que os filhos permaneciam comigo por determinação judicial enquanto o processo corria. Significava que ele não podia retirar as crianças da escola sem autorização. Significava também que quando o oficial de justiça bateu na porta da casa da Rua das Acácias, na quarta-feira de manhã, para notificá-lo do arrolamento de bens, Rodrigo entendeu que o jogo tinha mudado de tabuleiro. Soube da reação dele por 2 caminhos diferentes. O primeiro foi a dona Marlene, que me ligou naquela tarde com voz de quem está tentando não demonstrar que está satisfeita com o que tem a reportar. Ela disse que tinha visto o oficial de justiça entrar pela manhã, que uns 20 minutos depois, Rodrigo tinha saído batendo a porta do carro com uma força que fez a janela da frente da casa dela tremer e que antes de sair, ele ficou parado na calçada por um momento, olhando para a mala bege que ainda estava lá, porque eu não tinha voltado para buscá-la, e que a expressão dele era de um homem que acabou de perceber que calculou errado de um jeito que não tem como desfazer. O segundo caminho foi o Gilmar, que ligou para mim naquela mesma noite. Isso me surpreendeu. Gilmar nunca tinha me ligado diretamente em 18 anos de casamento. Éramos cordiais nos almoços de família e nada além disso.
A ligação veio às 21 horas e eu deixei tocar 3 vezes antes de atender, com a Fernanda ao meu lado, que fez um sinal de cabeça. Atende, a gente ouve juntas. Gilmar disse que estava ligando como cunhado, que entendia que a situação estava difícil para todo mundo. Que ele e a Sônia tinham conversado e achavam que era possível resolver tudo de forma mais tranquila, que o Rodrigo estava arrependido, que família era família. Eu disse: Gilmar, eu ouço você. Mas eu preciso te dizer uma coisa com respeito. Questão de arrependimento não é mais o ponto. O ponto agora é jurídico. Se o Rodrigo quiser conversar, que fale com a advogada dele, que vai falar com a minha. Silêncio de 3 segundos. Gilmar disse: Cris, você está sendo aconselhada por pessoas que têm interesse em complicar as coisas. Eu disse: Boa noite, Gilmar. E desliguei. A Fernanda olhou para mim e disse: Muito bem. O contra-ataque de Rodrigo veio de onde eu esperava e de onde eu não esperava ao mesmo tempo. O esperado foi o advogado. Ele contratou um advogado chamado Dr. Fábio Nascimento, que a Fernanda conhecia de outros processos e descreveu como alguém que trabalha muito com intimidação e pouco com substância. O Dr. Fábio enviou uma notificação extrajudicial pedindo que eu retirasse as acusações de violência psicológica, alegando que os documentos que apresentei à delegacia eram manipulados e que as mensagens tinham sido tiradas de contexto. A Fernanda leu a notificação, colocou em cima da mesa e disse: Isso aqui é ruído, ignora. O inesperado veio pela escola da Isabela. Na quinta-feira, fui buscar a Isabela às 17 horas como de costume. A coordenadora pedagógica, Dona Beatriz, uma mulher muito competente que eu tinha boa relação, me chamou discretamente no corredor e disse que naquela manhã o pai da Isabela tinha aparecido na escola sem aviso prévio, pedindo para falar com a filha e que a escola havia seguido o protocolo correto e não autorizado o contato sem a minha presença, mas que ela queria que eu soubesse. Perguntei como a Isabela estava. Dona Beatriz disse que a Isabela não sabia do episódio porque eles tinham gerenciado a situação na secretaria antes de chegar à sala. Depois parou, escolheu as palavras com cuidado e disse: A sua filha é uma menina muito perceptiva. Ela veio me perguntar outro dia se eu achava que as coisas difíceis ficam para sempre ou se elas passam. Eu disse que passam. Ela disse: A minha mãe também acha isso. Saí da escola com a Isabela na mão e fiquei segurando aquela mão por mais tempo do que ela estava esperando. E ela olhou para mim de lado com aquela expressão dela de quem entende mais do que deveria precisar entender aos 12 anos e disse: Mãe, tá tudo bem. E eu disse: Tá, meu amor, tá ficando. Naquele fim de semana, a Fernanda teve uma conversa comigo que eu precisava ter e estava adiando. Ela colocou em cima da mesa uma planilha com 3 colunas: patrimônio declarado, patrimônio provável, diferença. E me explicou o seguinte: nos últimos 2 anos, Rodrigo tinha movimentado uma quantia que não fechava com o salário declarado dele. Não era uma diferença enorme, mas era consistente. Ou ele tinha uma fonte de renda que não estava declarando, ou estava gastando dinheiro do casal em algo que eu não sabia. De qualquer forma, era relevante para a partilha. Perguntei como ela sabia disso. Ela disse: Porque pedi ao meu contador que cruzasse os dados que você me trouxe com o histórico de movimentações da conta conjunta. Você tem acesso a esse histórico porque era conta conjunta. Não é ilegal, é diligência. Depois de uma pausa, ela disse: Cris, eu acho que existe uma terceira pessoa envolvida nessa história. Os gastos têm um padrão que eu já vi antes. Fiquei quieta por um momento. Não foi surpresa. É estranha essa sensação, quando uma informação que deveria te destruir chega e você percebe que alguma parte de você já sabia, já tinha montado o quebra-cabeça sem querer admitir que estava montando. Os pedaços estavam todos lá. As viagens de trabalho que aumentaram em frequência nos últimos 3 anos, os fins de semana que ele precisava resolver urgências na empresa, o celular que nunca ficava em cima da mesa, a distância que foi crescendo de um jeito que eu tinha atribuído ao casamento desgastado sem me perguntar se havia outra explicação. Disse para Fernanda: Se existir, eu preciso saber. Não por mágoa, por estratégia.
Ela disse: já estou trabalhando nisso. A investigação não foi cinematográfica. Não teve detetive particular com câmera de longa distância, nem nada parecido. Foi muito mais prosaico e muito mais eficiente do que isso. Foi a análise dos extratos bancários que mostravam pagamentos recorrentes num restaurante específico no bairro Vila Seixas toda segunda e quinta-feira à noite, nos exatos dias em que Rodrigo dizia ficar preso em reuniões. Foi o nome do restaurante que eu passei para Dona Marlene numa conversa casual, e a Dona Marlene que disse com aquela franqueza dela: conheço esse restaurante. Fica pertinho da clínica odontológica da filha da minha amiga Sueli. Vou perguntar para Sueli se conhece alguém que frequenta. Foi a filha da amiga da Dona Marlene, que trabalha no bairro e que confirmou ter visto Rodrigo por lá mais de uma vez, sempre com a mesma mulher, morena, uns 30 e poucos anos, que ela não conhecia pelo nome, mas conhecia de vista porque trabalhava ou frequentava algum comércio próximo. Não precisei do nome dela. Para fins jurídicos, o que importava não era a existência dela. Era a movimentação financeira que Rodrigo fazia para sustentar aquela vida paralela às custas do patrimônio do casal. A Fernanda construiu o argumento em cima dos números, não das pessoas. Gastou o que equivalia a R$ 32 mil nos últimos 2 anos em despesas que não se justificavam pelo padrão de vida declarado do casal. R$ 32 mil que saíram indiretamente do patrimônio conjunto. Isso era dissipação de bens. E dissipação de bens, no direito de família brasileiro, tem consequências na partilha. Enquanto isso, o processo corria. A medida protetiva estava ativa. O arrolamento de bens estava em vigor. As crianças estavam comigo, estáveis, indo à escola, fazendo a vida continuar com aquela capacidade que as crianças têm de encontrar normalidade em situações que os adultos acham impossíveis. O Lucas, 16 anos, era mais quieto do que de costume, mas me abraçava toda noite antes de dormir com uma força que dizia tudo o que ele não estava colocando em palavras. A Isabela desenhava. Ela sempre desenhou quando estava processando alguma coisa. E naquele período encheu um caderno inteiro. Eu trabalhava. Fazia meus plantões, voltava, cuidava dos filhos, tinha minhas sessões de quinta com a doutora Renata, dormia com razoável dignidade. Havia uma leveza que eu não sabia que estava faltando até ela aparecer, aquela leveza específica de não precisar calibrar cada palavra antes de falar, de não monitorar o próprio humor em função do humor de outra pessoa, de poder estar cansada sem que o cansaço fosse transformado em falha. Rodrigo tentou me contatar 3 vezes por mensagem naquele período. Todas as 3 fora dos termos da medida protetiva. E as 3 foram documentadas e encaminhadas a Fernanda, que as adicionou ao processo. A primeira mensagem dizia que a gente precisava conversar de adulto para adulto, sem advogado no meio. A segunda dizia que eu estava sendo manipulada por pessoas que tinham interesse pessoal na situação, uma referência óbvia a Fernanda. E que eu ia me arrepender de ter escutado o conselho de quem não conhecia o nosso casamento por dentro. A terceira era mais curta. Dizia: você realmente quer fazer isso com a família? Eu li as 3, encaminhei para Fernanda e não respondi nenhuma. Mas a terceira eu li umas 4 vezes. Não porque me abateu, porque eu queria ter certeza de que estava sentindo o que achava que estava sentindo ao lê-la, que era nada, nenhuma culpa, nenhuma hesitação, nenhum reflexo condicionado de 18 anos querendo me puxar de volta para aquela panela de pressão. Só a clareza fria e quieta de quem sabe que a pergunta está formulada errada. Não era eu que estava fazendo alguma coisa com a família. Era eu que estava, pela primeira vez em muito tempo, fazendo alguma coisa por mim. E o clímax, a parte que Rodrigo não viu chegando e que eu já sabia que estava chegando há semanas, estava marcado para as audiências de conciliação na sexta-feira seguinte, às 14 horas, no Fórum da Comarca de Ribeirão Preto. Eu tinha dormido bem na noite anterior. Acordei cedo, fiz café, assisti ao sol entrar pela janela da cozinha da Fernanda naquela cor específica de manhã de inverno paulista que é quase dourada, e pensei na minha mãe. Pensei nela escrevendo aquela carta com a letra redonda, coloca no seu nome e no seu nome somente. Pensei que ela sabia,
que as mães sabem de um jeito que ultrapassa o que conseguem colocar em palavras, e que às vezes o amor mais generoso que uma mãe pode oferecer é um apartamento em Franca e uma frase que parece conselho financeiro, mas é na verdade um salvo-conduto. Me vesti com cuidado, calça preta, blusa de seda azul marinho, que era uma cor que eu gostava, e que Rodrigo, por alguma razão que eu nunca perguntei o porquê, sempre disse que não me favorecia. Favorecia sim. O Fórum da Comarca de Ribeirão Preto fica numa construção dos anos 80 no centro da cidade, daquelas que foram modernas em algum momento e depois ficaram presas no tempo, com corredores longos de piso de granito cinza que amplificam cada passo e paredes cor de areia que absorvem a luz em vez de refletir. Eu conheço esse corredor porque já passei por ele algumas vezes ao longo dos anos, em situações diversas, mas nunca tinha percebido antes como ele soa diferente, dependendo de como você está se sentindo por dentro. Naquela sexta-feira, ele soava como um lugar onde as coisas acontecem de verdade. Chegamos às 13h40. Eu, a Fernanda e a dona Marlene, que vinha como testemunha e que tinha se arrumado para a ocasião com uma blusa de botões florais e o cabelo preso com um grampo de pérola que ela disse ser da época do casamento dela, 43 anos atrás. Enquanto esperávamos no corredor, ela ficou sentada ao meu lado com as mãos no colo, quieta, daquele jeito de mulher mais velha que já viu o suficiente para saber que palavras demais antes de uma coisa importante atrapalham mais do que ajudam. Rodrigo chegou às 13h55. Veio com o Dr. Fábio Nascimento, um homem de uns 50 anos com terno de risco de giz e pasta de couro que ele carregava como se fosse um escudo. Os dois caminharam pelo corredor com aquela cadência de quem veio para vencer. E quando Rodrigo me viu parado na frente da sala de audiência, ele não parou, não desviou. Só deixou o olhar pousar em cima de mim por um segundo antes de desviar. Mas eu vi o que havia naquele olhar. Havia cálculo. Ele ainda estava avaliando o terreno, ainda estava tentando ler a situação, ainda não sabia o que estava prestes a encontrar dentro daquela sala. A juíza se chamava Doutora Cláudia Martinelli. 50 e poucos anos, cabelo castanho na altura do ombro, voz clara e pausada de quem fala com precisão porque sabe que cada palavra sua tem peso institucional. Ela nos recebeu sem cerimônia, pediu que nos sentássemos, organizou os documentos à sua frente com movimentos eficientes e abriu a audiência explicando o rito. Aquela era uma audiência de conciliação. O objetivo era verificar se havia possibilidade de acordo entre as partes e, se não houvesse o processo, seguiria para a fase litigiosa. O Dr. Fábio foi o primeiro a falar. Apresentou a versão de Rodrigo com aquela fluência de quem construiu a narrativa ao longo de semanas e a decorou bem. Casamento desgastado, separação inevitável, esposa que saiu voluntariamente do lar, filhos que estavam sob os cuidados do pai antes da medida protetiva, que classificou como precipitada e baseada em documentos de validade questionável. Falou por talvez 6 minutos com uma segurança calculada, terminou colocando em cima da mesa uma proposta de acordo que atribuía a Rodrigo a casa, o carro e a guarda compartilhada com residência principal no pai, e a mim uma compensação financeira de R$ 48.000, pagos em 24 parcelas. A doutora Cláudia ouviu tudo, anotou algumas coisas, depois olhou para Fernanda e disse: "Doutora, a palavra é sua." A Fernanda abriu a pasta dela com aquela calma de quem não tem pressa porque a pressa está do lado errado da mesa. Começou pelo início. Apresentou o histórico financeiro do casamento, mostrando com extratos bancários que eu tinha contribuído com 43% das despesas fixas da casa ao longo de 18 anos, além de ser a responsável principal pelo custeio das crianças em saúde, educação e vestuário. Apresentou a documentação do apartamento de Franca, deixando claro o estatuto de bem particular herdado, blindado de qualquer partilha. Apresentou os laudos psicológicos, as mensagens documentadas, o registro policial da noite da expulsão. Então, chegou na parte dos extratos bancários, com as despesas não justificadas. Colocou a planilha em cima da mesa. R$ 32.000 em 2 anos.
Restaurantes, hotéis, transferências para uma conta que não era de nenhum fornecedor identificável do casal. A Fernanda não usou a palavra traição. Não precisou. Usou a expressão jurídica correta, dissipação de patrimônio conjugal, e explicou, com a mesma voz calma de sempre, que havia documentação suficiente para sustentar esse argumento em fase litigiosa, e que a consequência disso na partilha seria uma compensação em favor da parte prejudicada. Rodrigo ficou quieto durante toda essa apresentação, com aquela rigidez de quem está controlando uma reação que quer sair. O Dr. Fábio colocou a mão no braço dele num gesto discreto. Contenção. Estratégia. A doutora Cláudia folheou os documentos por alguns minutos. Depois olhou para cima e disse: Dr. Fábio, a parte autora deseja manter a proposta inicial de acordo ou há intenção de revisão à luz dos documentos apresentados? O Dr. Fábio pediu 5 minutos de suspensão para consultar o cliente. A doutora Cláudia concedeu. Saímos para o corredor. Eu, a Fernanda e a dona Marlene ficamos de um lado. Rodrigo e o Dr. Fábio foram para o outro extremo do corredor e eu podia ver, sem ouvir, a conversa que acontecia lá. O Dr. Fábio falando baixo e rápido, os gestos contidos mas expressivos. Rodrigo com os braços cruzados no começo e depois descruzados, passando a mão no cabelo. Aquele gesto que eu conhecia de 18 anos como sinal de que a certeza estava escorregando. A dona Marlene se inclinou levemente na minha direção e disse em voz baixíssima, olhando para o corredor com a expressão mais neutra do mundo: Olha a cara dele. Olhei. Rodrigo tinha a expressão de alguém que foi a um jogo convicto de que sabia o placar final e chegou no estádio para descobrir que estava no jogo errado. Voltamos para a sala 5 minutos depois. O Dr. Fábio disse que havia disposição para revisar os termos. A nova proposta levou 40 minutos de negociação para tomar forma, e esses 40 minutos foram os mais silenciosos que já vivi. Aquele silêncio de quando os números substituem as palavras, e cada número tem o peso de uma decisão irreversível. A Fernanda negociava com aquela precisão dela, recusando o que estava abaixo do aceitável e aceitando o que era justo sem comemorar, porque comemorar na mesa de negociação é amadorismo. O acordo final ficou assim. A casa da Rua das Acácias seria vendida e o valor dividido em 50% para cada parte, o que equivalia a aproximadamente R$116.000 para mim. O carro, que estava no nome dele, mas tinha sido adquirido com recurso do casal, seria transferido para mim como compensação parcial pela dissipação documentada. Rodrigo renunciava a qualquer pretensão sobre o apartamento de Franca. A guarda dos filhos seria compartilhada com residência principal comigo, pensão alimentícia fixada em 2 salários mínimos mensais, reavaliável em 12 meses. As custas processuais por conta dele. A doutora Cláudia leu os termos em voz alta. Perguntou a cada parte se havia compreensão e concordância. Quando chegou a vez de Rodrigo responder, houve uma pausa de talvez 4 segundos que pareceu bem mais longa do que isso. Ele disse: Sim. A palavra saiu com uma qualidade específica. Não era a voz do homem que tinha entrado naquele corredor 55 minutos antes. Era mais baixa, mais fechada. Era a voz de alguém que está dizendo sim para uma derrota, e sabe disso, e não tem outra escolha a não ser dizê-la de qualquer forma. Assinamos. Todos assinamos. A doutora Cláudia carimbou, o escrivão da vara numerou as páginas, e quando a última folha foi assinada e recolhida, eu olhei para meus dedos em cima da mesa e percebi que estavam firmes, sem tremor, sem a ansiedade que eu tinha esperado sentir naquele momento e que simplesmente não apareceu. Do lado de fora do fórum, no estacionamento, enquanto a dona Marlene procurava o ônibus e a Fernanda organizava os documentos de volta na pasta, Rodrigo passou por mim. Não sei se foi intencional ou se foi simplesmente o caminho que ele precisava fazer para chegar ao carro dele. Mas ele passou a cerca de 2 metros de mim, e por uma fração de segundo nossos olhares se encontraram. Ele disse em voz baixa, só para mim ouvir: Você vai se arrepender. Eu olhei para ele por um momento. Não com raiva, sem raiva.
com uma espécie de clareza fria e limpa, como o ar depois da chuva. Eu disse: Rodrigo, eu me arrependi de muita coisa nesses 18 anos, mas de nada que fiz nas últimas 3 semanas. E virei as costas. A Fernanda tinha ouvido. Não disse nada. Só pegou meu braço e começou a caminhar comigo na direção do carro dela, e depois de uns 20 passos, ela soltou uma risada baixa, daquele tipo de risada que é mais alívio do que humor. E eu ri junto, e a dona Marlene, que estava à nossa frente, virou e disse: O que foi? E a Fernanda disse: Nada, dona Marlene. Ficou tudo bem. E a dona Marlene disse: Eu sei, minha filha, eu sei. Mas a história não terminou no estacionamento do fórum, porque 3 dias depois, quando fui à casa da Rua das Acácias buscar os documentos originais que eu precisava para a próxima etapa do processo, encontrei na calçada a mala bege de rodinhas. A mesma. Ainda no mesmo lugar onde Rodrigo a tinha colocado na noite do dia 12, como se ninguém tivesse se dado ao trabalho de tirá-la de lá. Fiquei olhando para ela por um momento. Então, abri o porta-malas do carro, peguei a mala, entrei na casa, fui até o escritório onde Rodrigo guardava os documentos importantes e comecei a separar tudo que era meu por direito, a escritura original do imóvel, o documento do carro, as certidões de nascimento dos filhos, o nosso certificado de casamento, os documentos do apartamento de Franca que de alguma forma tinham parado na gaveta dele. Coloquei tudo na mala bege. Fechei o zíper. Peguei a mala e saí de casa. A mesma mala que ele usou para me expulsar estava saindo dali com tudo o que eu precisava para reconstruir. Não planejei isso. Não foi simbólico de propósito. Mas algumas coisas têm uma poesia que ninguém escreve, que simplesmente acontece, e quando acontece, você reconhece pelo peso específico que carrega. Naquela tarde, enquanto eu arrumava os documentos no apartamento temporário que eu tinha alugado com parte da minha poupança dos R$67 mil, o Lucas veio sentar do meu lado na mesa. Ficou me observando trabalhar por um momento e disse: Mãe, você tá diferente. Perguntei como assim diferente. Ele ficou pensando. 16 anos e aquela seriedade de quem observa mais do que fala. Depois disse: menos pesada. Não sei explicar melhor. Não precisava explicar melhor. Eu sabia exatamente o que ele estava dizendo, porque eu estava sentindo. Era a ausência de um peso que eu tinha carregado por tanto tempo que tinha parado de perceber que estava carregando. É esse o truque cruel dessas situações. Você se acostuma com o peso e chama de normal. Aí, um dia, o peso some e você não sabe mais andar sem ele. Fica esperando ele voltar. Fica quase com saudade do familiar da opressão. Mas dessa vez não. Dessa vez eu sabia bem demais de onde tinha vindo esse peso e não tinha a menor intenção de deixar ele pousar de volta. Olhei para o meu filho. Disse: é porque tô mais leve, Lucas. É porque tô mais leve. Ele assentiu como se já soubesse disso também e precisasse apenas que eu confirmasse. A reconciliação foi tentada uma única vez. Veio não do Rodrigo diretamente, mas da sogra. Dona Wanda ligou numa tarde de domingo. A voz dela com aquela qualidade específica de quem está fazendo um esforço enorme para soar casual, quando não está sendo casual nem um pouco. Disse que tinha estado conversando com o Rodrigo, que ele estava arrependido de verdade dessa vez, que família era uma coisa sagrada, que os filhos precisavam do pai e da mãe juntos, que essas coisas que acontecem num casamento longo eram normais e que o importante era a vontade de reconstruir. Ouvi até o fim. Com educação, porque Dona Wanda nunca foi má pessoa. Foi apenas uma mulher que criou um filho de um jeito que não me servia e que não entendia por quê. Disse: Dona Wanda, eu ouço a senhora e respeito o que a senhora sente. Mas a decisão está tomada e é definitiva. Os filhos continuam tendo pai e continuam tendo mãe. Só que agora em casas separadas. Dona Wanda ficou quieta por um momento. Depois disse, com uma tristeza que era genuína: eu queria tanto que fosse diferente. Eu disse: eu também queria, Dona Wanda. Por muito tempo eu quis muito, mas querer não foi suficiente. Desliguei o telefone e fui fazer o jantar. Não houve drama. Não houve porteira que bateu mais uma vez. Não houve nenhum gesto cinematográfico de encerramento. Apenas uma sexta-feira de sol em Ribeirão Preto,
uma cozinha cheirando a alho refogando no azeite, a Isabela fazendo lição de casa na mesa, o Lucas com fone de ouvido no quarto, e eu de frente para o fogão, sabendo que aquela cena simples e sem acontecimento era exatamente o que tinha custado 18 anos para chegar. Rodrigo não voltou atrás no acordo. Não porque fosse honrado o suficiente para isso, mas porque tinha advogado suficiente para saber que tentar seria pior do que cumprir. E eu, que entrei naquela delegacia 47 minutos antes dele com um envelope pardo e o coração batendo no ritmo tranquilo de quem já atravessou o pior, estava prestes a descobrir o que fica quando o peso vai embora de vez. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar depois dos 40. Todo mundo fala do recomeço como se fosse uma coisa que acontece de uma vez, um momento específico onde uma vida termina e outra começa, com clareza de corte de cena. Na realidade, não é assim. É gradual, é às vezes contraditório, é cheio de manhãs onde você acorda sem saber direito o que está sentindo antes do café. E de tardes, onde uma música no rádio do carro te pega de surpresa com uma saudade que não é dele, é de uma versão de você mesma que existiu antes de tudo aquilo e que você nem sabia que ainda estava procurando. Eu completei 44 anos em agosto, 4 meses depois da audiência no fórum. A Fernanda fez um jantar, pequeno, só as pessoas que importavam. Ela, o marido dela, o Renato, a minha irmã Adriana, que veio de Franca especialmente, a dona Marlene, que chegou com um bolo de fubá, feito em casa, embrulhado num pano de prato florido, os meus 2 filhos. Colocamos a mesa na varanda do apartamento novo, que era meu, só meu, alugado num bairro tranquilo do Jardim Paulistano, com 2 quartos e uma janela na sala que pegava o sol da tarde de um jeito que eu tinha escolhido propositalmente quando fui ver o imóvel. O Lucas fez um discurso que começou formal e virou uma coisa desajeitada e sincera do jeito que os discursos de adolescente ficam quando eles se importam de verdade. Disse que eu era a pessoa mais corajosa que ele conhecia. Disse coragem com aquela voz que ainda está decidindo entre o timbre de menino e o de homem. E eu segurei o copo de suco de laranja com as 2 mãos para não precisar fazer mais nada com elas enquanto ele falava. A Isabela me deu um caderno. Não qualquer caderno. Era o caderno que ela tinha enchido de desenhos durante os meses da separação. Aquele que eu tinha mencionado para você lá atrás. Ela tinha colocado uma folha nova na capa, dobrada, e na folha estava escrito com a letra dela. Para minha mãe, que não desistiu. Abri na primeira página e o primeiro desenho era de 2 mulheres de mãos dadas, uma grande e uma menor, na frente de uma janela com sol entrando. Eu e ela. Ou pelo menos a versão dela de eu e ela, com aquele traço de 12 anos que ainda está aprendendo proporção, mas já sabe completamente o que quer dizer. Fechei o caderno, olhei para ela. Disse: "Obrigada, meu amor." Ela disse: "De nada, mãe." Com aquela simplicidade de criança que não sabe o quanto aquelas 2 palavras carregavam. O apartamento de Franca eu visitei pela primeira vez, depois da separação em outubro. Minha irmã Adriana mora a 20 minutos de lá e foi comigo. Abrimos a porta com a chave que eu tinha guardado na gaveta da cômoda da minha mãe, que agora era minha cômoda. Num cheiro de lugar fechado, que é um pouco triste e um pouco cheio de memória ao mesmo tempo. 2 quartos, sala pequena, uma cozinha com azulejo verde que minha mãe escolheu nos anos 90 e que estava perfeito como estava. A janela do quarto maior dava para uma mangueira no quintal dos fundos que estava carregada de fruta. Fiquei parada na sala por um tempo que não soube medir. Adriana ficou na cozinha fingindo verificar as torneiras para me dar espaço, que é o jeito dela de ser gentil sem transformar em cena. Eu pensei na minha mãe escrevendo aquela carta. Pensei nela escolhendo as palavras, a letra redonda indo devagar no papel, sabendo que não estaria lá para ver o que aconteceria, mas fazendo o que podia fazer de onde estava. Tem uma forma de amor que não precisa de resposta imediata, que planta e espera, que descoloca no seu nome e no seu nome somente porque sabe que um dia você vai precisar de um chão que é só seu, e quando esse dia chegar, você vai querer que o chão esteja lá. O chão estava lá. Decidi alugar o apartamento.
A renda do aluguel não era muito, R$ 750 mensais, mas era constante e era meu. Somado ao que eu recebia de salário, ao carro que agora estava no meu nome, aos 116 mil da venda da casa que eu estava investindo com cuidado em aplicações conservadoras que a Fernanda me ajudou a escolher, e a poupança própria que ainda existia, eu tinha pela primeira vez na vida uma visão completa do meu próprio patrimônio. Sabia o que entrava, sabia o que saía, sabia onde estava cada centavo e o que ele estava fazendo enquanto ficava lá. Isso pode parecer pouca coisa para quem sempre teve isso. Para mim era uma revolução silenciosa. A doutora Renata, nas sessões de quinta-feira que continuei fazendo por mais 6 meses depois da separação, disse uma vez que a autonomia financeira e a autonomia emocional costumam andar juntas, que quando uma mulher não sabe o que tem, fica mais difícil saber o que vale. Eu não sei se é sempre verdade. Sei que no meu caso foi. Porque quando eu parei de depender da aprovação dele para saber se estava indo bem, e parei de depender do dinheiro dele para saber se estava segura, descobri que eu me entendia muito melhor do que achava. O trabalho mudou também. Não de emprego, não imediatamente. Mas a forma como eu estava no trabalho mudou. Eu sempre fui boa no que fazia, isso eu sabia. Mas havia uma contenção antiga em mim, aquele hábito de não avançar muito, de não ocupar espaço demais, de não ter opinião muito firme em reuniões de equipe, porque em casa, opinião firme criava problema. Em março do ano seguinte, quando abriu uma vaga de supervisão de turno no hospital, a enfermeira-chefe me chamou no corredor e disse: Cristiane, eu precisava que você tivesse se candidatado a essa vaga. Por que você não se candidatou? Não tive resposta naquele momento. Fui para casa e fiquei com a pergunta. Por que não tinha me candidatado? Estava qualificada. Tinha tempo de casa. A chefia me respeitava. Havia uma resposta honesta e ela era desconfortável. Porque eu tinha o hábito de não me colocar em posições onde eu podia ser julgada e reprovar. Porque 18 anos de uma relação onde a expectativa era sempre um pouco além do que eu conseguia me tinha ensinado a não tentar coisas que podia não conseguir. Na próxima vez que abriu vaga, me candidatei. Passei. A supervisão de turno trouxe um aumento de R$ 640 mensais e uma responsabilidade nova que eu aprendi a carregar, sem fazer aquela coisa que eu costumava fazer, que era carregar e fingir que não estava carregando, fingir que estava tudo fácil porque admitir que era difícil parecia fraqueza. Aprendi a dizer para a equipe quando alguma coisa estava complicada. Aprendi a pedir ajuda sem que isso me custasse a imagem que eu tinha de mim mesma. Rodrigo, soube por fontes indiretas, estava morando num apartamento alugado no bairro Ipiranga. A mulher que havia sido a terceira pessoa da história, cujo nome eu nunca quis saber, mas que descobri de qualquer forma porque Ribeirão Preto é grande, mas não é tão grande assim, não ficou com ele depois que o casamento acabou. Não me surpreendeu. Esse tipo de relacionamento costuma ter uma validade que está diretamente ligada ao segredo que o sustenta, e quando o segredo deixa de existir, o que fica às vezes não é o suficiente para construir nada real em cima. Ele continuava vendo os filhos nos fins de semana combinados. Cumpria a pensão, às vezes com 2 ou 3 dias de atraso, mas cumpria. Não tentou mais me contatar diretamente. Não sei o que ele sente. Honestamente, depois de um tempo, parei de me perguntar. Não por mágoa cristalizada, não por indiferença performática. Simplesmente porque a energia que eu gastava me perguntando o que Rodrigo sentia, ou pensava, ou planejava, era a energia que eu precisava para outras coisas, e eu tinha descoberto que energia é um recurso finito, e que eu tinha o direito de escolher onde investia a minha. Essa foi talvez a coisa mais difícil de aprender. Não os documentos, não o processo, não as negociações. O desinvestimento emocional de alguém que ocupou o centro da sua vida por tanto tempo. Não acontece de uma vez. Acontece em camadas e você descobre cada camada quando esbarra nela. Uma música que tocava no começo do relacionamento que você ouve no mercado e espera pela pontada que não vem mais. Uma foto antiga que você acha num fundo de gaveta e olha sem aquele aperto no peito, só com uma espécie de reconhecimento neutro. Ah, esse era um tempo que existiu.
Um cheiro de camisa passada que você sente em algum lugar e percebe que já não tem endereço. A dona Marlene virou parte da minha vida de um jeito que eu não esperava. Ela morava sozinha, o marido tinha falecido 11 anos antes, os filhos em outras cidades. Começamos a tomar café juntas nas tardes de sábado, quando os filhos estavam com o pai. Ela me ensinava receitas que vinham da avó dela, do interior de Minas, coisas com milho e com mandioca que eu nunca soube fazer. Eu ajudava ela com o celular novo que o filho tinha mandado e que ela achava mais complicado do que precisava ser. Era uma troca justa. Ela me disse uma tarde, enquanto a gente descascava mandioca na cozinha dela, com o rádio tocando aquele sertanejo antigo que ela gostava. "Você sabe quando eu percebi que você ia ficar bem?" Perguntei quando. Ela disse, "Na noite que você saiu de casa. Você colocou a mala na calçada, entrou no carro e não olhou para trás. Nem uma vez. Mulher que não olha para trás na hora que precisa ir embora é mulher que sabe para onde está indo, mesmo quando ainda não sabe o endereço." Fiquei pensando nessa frase por muito tempo depois. Se era verdade ou se era a sabedoria generosa de quem reconstrói os fatos com gentileza para quem precisou de gentileza. Não sei. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. O que sei é o seguinte. Eu saí de casa naquela noite com uma mala e cheguei ao outro lado com uma vida. Não a vida que eu tinha planejado quando assinei aquele papel no cartório com o vestido floral verde que minha mãe tinha me dado. Uma vida diferente, com outras dimensões, outros contornos, outros espaços que eu ainda estou descobrindo como ocupar. A janela da sala do apartamento novo pega o sol da tarde de um jeito que eu escolhi propositalmente. Todo dia às 4:30, quando estou em casa, eu paro o que estou fazendo por uns 5 minutos e fico olhando para esse sol. Não faço nada, não penso em nada específico. Fico só ali, com aquela luz alaranjada de fim de tarde paulista que tem uma qualidade particular nos dias de inverno, sentindo o calor no rosto. E existe nesses 5 minutos uma paz que levei muito tempo para entender que eu merecia. Minha mãe tinha um ditado que ela repetia de vez em quando, daqueles que você ouve por anos sem entender e um dia acorda sabendo. Mulher que conhece o próprio valor não precisa de desconto. Eu ouvia isso quando era jovem e achava que era sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre tudo que existe antes do dinheiro. Tudo que fica quando o dinheiro já foi embora. Tudo que nenhum acordo, em nenhum fórum consegue criar ou destruir, porque fica dentro de você, independente do que assinar ou não assinar. É sobre saber, quando alguém olha para você e diz, "Você vai se arrepender?", que a sua resposta é não, porque você já sabe a diferença entre o que dói e o que destrói, e aprendeu a escolher a dor que constrói em vez da paz que devasta. Rodrigo foi à delegacia acusar abandono de lar. O delegado digitou meu nome no sistema, olhou para ele e disse, "Senhor, senta aqui, porque quem vai depor agora é o senhor." E eu, que estava sentada naquele banco de plástico duro com cheiro de café queimado e relógio atrasado na parede, só respirei fundo e esperei. Porque quando você passa anos aprendendo a diferença entre medo e paciência, e finalmente aprende, você descobre que a espera tem outro sabor. Não é amarga. É a espera de quem sabe que está do lado certo da história e pode se dar ao luxo de aguardar o momento certo para que a história prove isso. O meu momento chegou. E se você chegou até aqui nessa história, se você ouviu tudo, se teve alguma parte dessa jornada que tocou alguma coisa em você, eu quero que você saiba uma coisa antes de fechar esse vídeo. O que aconteceu comigo não foi sorte. Não foi exceção. Foi documentação, foi paciência, foi uma amiga que sabia direito, foi uma vizinha que estava na janela na hora certa. Foi 9 anos de R$ 200 por mês numa conta que ninguém sabia que existia. Foi, acima de tudo, uma decisão tomada numa terça-feira comum em frente à janela da cozinha enquanto o café passava. Se alguma coisa acontecer, eu preciso ter onde pousar. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro
e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.